Olá, corredoras e corredores de rua que acompanham o nosso canal. Hoje, canal Fartlek, diretamente de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Eu sou a Aline, sou psicóloga do esporte e hoje esse vídeo é sobre a psicologia do esporte na prática. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês como é que foi a minha preparação psicológica, como eu lidei com a ansiedade para correr a Bonito 21K. Gravo esse vídeo diretamente aqui do hotel. Eu optei por ficar em um hotel imersa na natureza. A gente está a 5 km mais ou menos ali da cidade de Bonito. Então essa conexão com a natureza faz toda a diferença. E vou contextualizar um pouquinho para vocês por que é uma prova que gera bastante ansiedade. Então, primeiro, por ser uma distância mais longa, você corredor, corredora, há de concordar comigo que é um desafio grande, então por si só já gera uma ansiedade maior na gente. E aí eu tenho algumas questões pessoais também. A minha última meia maratona foi em Buenos Aires, lá em 2019. Foi uma meia maratona bem difícil, porque eu lesionei, faltando um mês ali para a prova, bem na parte principal da preparação, e também acordei passando mal no dia. Eu acabei optando por correr. Eu até brinco que é uma coisa que eu fiz, mas não recomendo, porque eu sempre enfatizo bastante, até enquanto psicóloga do esporte, quanto é importante respeitar os nossos limites. Mas lá na época foi uma coisa que eu decidi fazer e as coisas acontecem como elas precisam acontecer. Então tem esse fator aí que me gera ansiedade também. E a outra questão em relação ao meu trabalho até. Eu viajei mais de 700 quilômetros para correr essa prova, então assim, precisei reorganizar meus horários de atendimento, antecipar. Para muitos pacientes eu faltei, inclusive, que não deu para reorganizar. Então isso me gerou bastante preocupação. E a ansiedade, ela chegou para mim na forma de insônia, de tensões, uma sensação de que o meu corpo não se restaurava, uma dificuldade para dormir. E aí eu queria deixar bem claro para vocês uma coisa que eu demorei para aprender, mas que quando eu aprendi a minha vida mudou desde então, e aí eu quero compartilhar essa reflexão também com quem está assistindo esse vídeo, que é eu saber o que fazer. Eu sou psicóloga do esporte, não me torna ilesa de sentir. Então, mas você é psicóloga do esporte, como é que você está sentindo ansiedade? Então, justamente, antes de ser psicóloga, eu sou um ser humano, e é o que eu falo bastante para os atletas que eu atendo também. Antes de ser um atleta, a gente tem um ser humano ali. Então, saber o que fazer não me torna ilesa de sentir. Mas eu quero compartilhar com vocês o caminho, porque aí eu sabia o que fazer para lidar com essa ansiedade. Então eu quero compartilhar com vocês aí quatro ferramentas em especial que eu usei nessas semanas que antecederam a prova e que me ajudaram a atravessar esse período de bastante ansiedade. Ferramenta número 1 é a respiração, a tão famosa respiração. Então uma coisa que eu fiz bastante, especialmente nas madrugadas afora aí, que eu tava com insônia e com dificuldade para dormir, foi exercitar a respiração. E eu queria, com muita humildade também, compartilhar que onde eu mais aprendi isso, onde eu mais exercitei, foi na prática da yoga. E ali eu aprendi uma regrinha básica da respiração quando a gente precisa ativar o nosso sistema nervoso parasimpático, que é respirar pelo nariz esquerdo. A gente tampa o nariz direito e só respira, puxa e solta o ar pelo nariz esquerdo. Isso é uma dica aí para conseguir ativar o nosso sistema nervoso parasimpático, que é o do relaxamento. É ótimo para ajudar a gente a dormir, inclusive, e a relaxar de uma forma geral. Mas ponto muito importante, não é uma única respiração, não é uma única vez que você vai fazer.
e que já vai te ajudar a se sentir melhor. É uma prática, é constante, você precisa ficar alguns bons minutos ali concentrado na sua respiração e respirando e soltando ar pelo nariz esquerdo. Então a yoga me ajudou muito no exercício da respiração de uma forma geral. Não só nessa dica básica que eu dei aí do nariz esquerdo, mas a respiração de uma forma geral. Fazendo yoga constantemente, a gente está praticando mais a respiração. E aí, quando as coisas estão difíceis, eu sempre lembro de parar e respirar. E aí, fazendo isso constantemente, a gente já fica mais habituado. Então, ferramenta número 1, respiração. Ferramenta número 2, diálogo interior positivo, acolhedor. Na corrida, eu sempre falo bastante sobre isso, a gente fica muito tempo com a gente mesmo. Então, a gente precisa ser uma boa companhia pra gente. Então, fazer esse exercício de ter bons diálogos, de conversar com a gente mesmo, falar coisas positivas, se auto-incentivar, também é uma coisa que faz toda a diferença, seja para lidar com a ansiedade ou qualquer momento aí da nossa vida. Durante a corrida, durante os nossos treinos, o diálogo interior positivo, acolhedor, também é muito importante. Ferramenta número 3 é revisitar os treinos, assim, mergulhar em tudo que a gente já fez. Eu gosto de fazer um diário de treino por escrito, igual os antigos, muita gente usa planilha, usa o celular. Eu gosto de fazer por escrito porque é justamente essa questão. Além de reforçar, quando eu paro para escrever lá naquela semana que eu realizei o treino, depois eu posso carregar comigo esse papel, essas anotações e olhar. Porque é muito importante lembrar, a ansiedade ela dá um apagão na nossa mente, é como se a gente esquecesse de tudo de bom que a gente fez, porque aí vem aqueles pensamentos catastróficos e a gente tem uma tendência aí para tudo que falta. E aí, usando um diário de treino, a gente consegue objetivamente rememorar tudo de bom que a gente fez, todos os treinos que a gente construiu até ali. E por último, ferramenta número 4, e para fechar com chave de ouro, a técnica da visualização. Aqui eu confesso que se aplicou muito para mim aquela regra que eu digo, que é até contraditória a frase, mas vocês vão me entender. Não existe regra, cada um vai funcionar de um jeito. Então tem coisa que funciona para um, não funciona para outro. Eu sempre tive dificuldade com visualização. Visualização é a gente se imaginar fazendo a prova. Eu sempre tive dificuldade, mas eu fiz uma adaptação que para mim faz toda a diferença na corrida. Eu não me imagino no percurso. E até aqui no caso de Bonito eu não conhecia o percurso. Mas eu criei imagens na minha cabeça, associadas com música, inclusive, para eu ir fazendo um empareamento de sensações boas com imagens na minha cabeça, para me imaginar ali, seja na linha de chegada, seja correndo leve, me sentindo feliz. Então eu fiz um empareamento com músicas que eu gosto. Ao longo aí dos últimos meses eu ouvia música de olho fechado, de corpo e alma, criando imagens minhas aqui na Bonito 21K, sendo feliz, correndo leve, passando a linha de chegada. Então isso dá uma energia extra e além da parte fisiológica que faz um empareamento de sensações boas com a música, que daí é uma coisa que durante a prova eu também faço, é ficar pensando em música. Em vez de usar fone de ouvido, pegar uma música externa, dentro da minha cabeça eu vou ouvindo ali as músicas que eu gosto. E aí eu já fiz um empareamento com sensações boas ao longo dos últimos meses. Sempre que eu preciso ao longo da corrida eu paro para imaginar e aí isso me ajuda. Então a visualização ela pode ser feita tanto se imaginar no percurso ou fazer as adaptações aí para funcionar, para te ajudar e que faça sentido para você. Durante a prova, algumas regrinhas
regrinhas não, mas vamos chamar aí de algumas dicas mais básicas, que é principalmente aí nos 21 km, pensar o passo a passo. Se a gente pensar 21 quilômetros é muita coisa, mas se a gente pensa quilômetro a quilômetro, no passo seguinte, se a gente se concentra em continuar, a gente chega nos 21. Então, quebrar em pequenos objetivos, em menores distâncias, em 4 vezes 5 quilômetros, ou metade ali, os 10.500, cada um também vai adaptar para a sua realidade. E aí, isso ajuda na nossa concentração. Diálogo positivo, palavras de autoincentivo durante a prova fazem toda a diferença. E aqui em Bonito tem um fator muito importante que eu particularmente valorizo muito, que é a conexão com a natureza. Então, quando está difícil, quando está cansativo, quando vem a dor, se conectar com a natureza, sentir o cheiro da natureza, observar ao redor, se conectar com o ambiente, com a energia, vai ajudando a deixar o corpo mais leve e a ser feliz por esse caminho, que ele é duro. Uma meia maratona é cansativa, é dolorida, mas ela pode ser feliz e leve na medida do possível também. Então, compartilhei aí com vocês algumas dicas. De novo, saber o que fazer não torna a gente ileso de sentir, porque a gente é ser humano, a gente sente. Que bom que a gente sente, porque a gente está vivo, porque é algo que é importante pra gente, então gera ansiedade, é algo que a gente queria muito, que a gente batalhou muito. Então tá tudo bem sentir ansiedade, e aí, sabendo o que fazer, a gente atravessa esse período de uma forma mais assertiva também. Compartilhe aqui com a gente nos comentários a sua experiência, a sua dúvida, e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.